Bom dia. Eu hoje vou fazer uma palestra de fim de ano aí com a declaração de líderes do Rio de Janeiro, do G20 no Rio de Janeiro, os chefes de Estado. A título de introdução, eu vou ler uma partezinha do parágrafo 3º desse documento. Ali diz: faltam 6 anos para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 e só houve progresso efetivo em 17% das metas. Cerca de metade das metas tiveram um progresso mínimo ou moderado e mais de um terço as metas estagnaram ou regrediram. Ou seja, isso serve como introdução para deixar bastante claro as dificuldades que têm ocorrido nas discussões do G20. 3 temas foram importantes, foram dominantes, temas universais. O primeiro deles foi a inclusão social e o combate à pobreza. Esse foi um tema foi uma proposta da delegação brasileira. É um tema de especial agrado do presidente Lula e que contou com o apoio de 81 países, o que deixa o Lula com uma grande responsabilidade para as próximas reuniões, porque foi um tema levantado por ele. Essa aliança global contra a fome e a pobreza, que foi o nome desse programa, envolve cerca de 733 milhões de pessoas que passaram fome em 2023. Além disso, Máximo Torero, que é o economista-chefe da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, acrescentou 2,8 bilhões de pessoas que não teriam tido dietas saudáveis. Esse é o tamanho do problema. Como é que se pretende financiar esse programa? Aqui entra uma questão que está nos parágrafos 20 e 21, e que é a cooperação tributária internacional. São 2 formas possíveis. A primeira foi proposta por Gabriel Zucman, um economista francês que prestou uma consultoria ao G20, à presidência do G20, e que seria uma tributação de 2% sobre os patrimônios líquidos ultra altos, ou seja, aqueles bilionários pagariam 2% sobre o estoque de sua riqueza, sobre a sua riqueza. Uma visão alternativa, que é mais do meu agrado particular, ela já de alguns anos, vem sendo estudada pela Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que também tem trabalhado em comum com o G20, com a presidência do G20. Essa não propõe tributar o estoque da riqueza, essa propõe tributar os fluxos de receita das empresas. Ou seja, empresas com um mínimo de 570 milhões de euros estariam obrigadas a pagar tributos da ordem de 15%. Eu falei um pouco mais sobre isso num documento anterior, no vídeo anterior.
No fundo, a questão é o que é melhor, estoque ou fluxo. Do meu ponto de vista, o melhor é tributar fluxo, porque tributação sobre estoque, se você esse ano tributa em 2%, você não vai poder tributar 2% o ano que vem, na medida em que isso será visto como uma bitributação. Esse, então, é o primeiro ponto. O segundo ponto envolve o desenvolvimento sustentável, as transições energéticas e a ação climática. O parágrafo 36 do documento reafirma o compromisso do G20 com as metas de temperatura do Acordo de Paris, ou seja, 1,5 graus ou 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Uma coisa que já está comprometida, na verdade. O parágrafo 49 apoia esforços para triplicar a capacidade de energia renovável globalmente e duplicar a taxa média anual de melhorias na eficiência energética. A ideia aqui é boa, é que não se deve ter apenas uma visão negativa, punitiva, de combate às mudanças climáticas, mas também destacar as iniciativas positivas sobre o desenvolvimento sustentável, vale dizer, sobre a bioeconomia. Aqui o que se está dizendo é que deve-se estimular a mudança da matriz energética, trazer matrizes energéticas mais limpas. Bom, o parágrafo 46, olhando pelo lado do financiamento, propôs então acelerar a reforma da arquitetura financeira internacional. E, paralelamente ao G20, a COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acabou aqui entrando no domingo lá deles, do horário deles, acabou na madrugada de ontem. Tentou enfrentar esse tema lá em Baku, no Azerbaijão. Não deu muito certo. As nações ricas resistiram em doar e não foram além, na última hora, na 1/10ª hora, de aceitar que terão de fazer, aportar recursos de 300 bilhões de dólares ano até 2035. Vejam bem, até 2025, isso é um acordo que está em andamento, o compromisso deles é com 100 bilhões de dólares, mas não chegaram nem perto disso. Eles se comprometeram, alguns dizem que nos 2 últimos anos eles melhoraram muito, chegaram a 100 bilhões, mas isso muita gente também, isso não é uma coisa assim comprovada. E dessa vez, então, eles partem desses supostos 100 bilhões para até 300, mas que não seriam recursos públicos apenas, seriam recursos privados, recursos bilaterais, recursos multilaterais, como dos bancos multilaterais de desenvolvimento. E não seriam só doações, mas também empréstimos. O problema é que muitos desses empréstimos que já foram feitos a taxas de mercado, o que comprometia mais ainda a situação dos países vulneráveis. E, finalmente, eles querem que nações em desenvolvimento também contribuam. Não apenas as nações ricas, mas as nações em desenvolvimento. Em alguns casos, como o da China e da Arábia Saudita, isso faz um certo sentido, porque essas nações também contribuíram para a piora
dos gases de efeito estufa. Mas, então a China diz que já fez várias contribuições voluntárias. Então, chegou-se ao fim dessa reunião também sem um consenso. Os países em desenvolvimento, alguns aceitam fazer contribuições voluntárias, com recursos públicos, compulsórios, contribuições compulsórias, não. E os países desenvolvidos querem que você ponha aqui também recursos privados. Da parte dos países em desenvolvimento, o G77, um grupo de 77 países, onde está o Brasil, e mais a China, eles querem 1,3 trilhão de dólares. Não aceitam fazer contribuições compulsórias sobre essas coisas. Voluntárias, sim. Então você vê que os 300 bilhões são apenas a primeira casa decimal depois da vírgula. Ou seja, o acordo foi assinado na madrugada de domingo deles, foi assinado, como disse a imprensa que cobriu, foi assinado mais por cansaço. A insatisfação é grande e essa conta foi mandada para a COP30 em Belém no ano que vem. Ou seja, nós vamos receber uma herançazinha complicada no ano que vem, na COP do ano que vem. O terceiro e último ponto que eu vou destacar aqui é o da reforma das instituições de governança global. E aqui nada de novo aconteceu. Essas instituições são a ONU, o Fundo Monetário, o Banco Mundial e a Organização Mundial de Comércio. Essas, para você reformar, para você capitalizar, você precisa capitalizar essas instituições. E aqui entra uma queda de braço que já dura muito tempo entre países emergentes e países ricos, principalmente os países do G7. E aqui vale fazer uma menção a uma expressão americana antiga que diz "no taxation without representation". Ou seja, você não pode exigir nada de ninguém a menos que você dê a essa instituição ou esse país representação no organismo. Então, o que acontece é que você tem que aportar recursos no Fundo Monetário, aportar recursos no Banco Mundial, você precisa mexer na composição da ONU, mexer no Conselho de Segurança da ONU, e os emergentes aceitam participar disso, porém querem aumentar a sua influência dentro do grupo. Um exemplo, os 10 maiores países, ou grupo de países, no Fundo Monetário, contam com a China, que é a segunda maior PIB do mundo, a Índia, que é o quinto maior PIB, a Rússia, que é o nono maior PIB, e o Brasil, que é o 10º maior PIB. Então, de 10 países, hoje 4 já são, aliás, são os fundadores do BRIC. Depois entrou a África do Sul, virou BRICS. Mas o que acontece é que no final da Segunda Guerra é que foi definido o peso do voto desses países. Então, até hoje, a Europa, inclusive países médios da Europa, eles têm um peso grande de voto no Fundo Monetário, por exemplo.
E países emergentes, que hoje são muito maiores e mais relevantes, eles resistem a abrir mão do poder de voto em favor dos emergentes. E os emergentes, então, dizem: se eu não tiver uma melhora no meu poder de voto, eu não aporto recursos na organização. Agora, surgiu uma proposta criativa de um Centro de Desenvolvimento Global da Universidade de Boston. Ele propõe que o FMI venda uma pequena parte de suas reservas em ouro para enfrentar desastres naturais. Eles fizeram um documento em 13 de novembro de 2024, ele é muito recente. Então a ideia é a seguinte: desde a sua fundação, em 1944, o FMI recebeu 90 milhões e 500 mil onças Troy de ouro. A onça Troy é um peso, uma medida de peso equivalente a 31,104 gramas de ouro. 31 gramas de ouro. Vou deixar barato. Esse estoque, eles têm 90 milhões e 500 mil onças Troy. Esse valor, esse montante, está registrado na contabilidade do Fundo Monetário pelo custo histórico de $45 a onça Troy. Hoje o valor estaria em 2.600 dólares por onça Troy, quase 58% além. Então, se você multiplicar 90 milhões e 500 mil onça Troy por 2.600, isso daria por volta de 235 bilhões de dólares. Isso é uma importância tão significativa na contabilidade do FMI, que no melhor momento que o FMI teve, no melhor momento de empréstimos, em que ele tinha uma carteira de empréstimo mais ampla, não foi além de 120 bilhões de dólares. Então, 235 bilhões de dólares é praticamente o dobro. Bom, então esse grupo do banco da Universidade de Boston fez um exemplo, apenas um exemplo. Imagine você, se o Fundo Monetário tivesse um perdão de dívidas devidas em 2025, 2026, pelos próximos 2 anos, para 69 países elegíveis para um programa do FMI de incentivo ao crescimento e à redução da pobreza. Se você fizer isso e acrescentar mais 10 países, pequenos estados insulares, pequenas ilhas e países menos desenvolvidos, os mais pobres dentre os pobres, então você tem 69 mais 17, dá 86 países ao todo. A conta desse perdão de dívidas chegaria a 9,5 bilhões de dólares, ou 4% das reservas ouro do FMI. Bem, ninguém é ingênuo aqui de acreditar em magnanimidades, mas isso aí poderia ampliar os recursos para financiamento de catástrofes naturais, é claro que poderia. E, além do mais, muito embora o ouro, o ser humano sempre procurou, de alguma maneira, ter um padrão invariável de valor. E o ouro foi sempre aquilo que mais se aproximou dessa visão de riqueza. O ouro, ele exerce um fascínio sobre as pessoas.
E, aliás, hoje em dia ele está tendo uma valorização enorme no mundo esquisito que a gente está vivendo. Bancos centrais estão buscando ampliar as suas reservas de ouro. Mas Keynes, lá atrás, quando o presidente Roosevelt fez o dólar ter uma cotação fixa com o ouro, o Keynes já naquela época dizia: para que isso? O dólar deve ser a moeda mundial com base na força da economia americana, a força também de suas forças armadas. Não precisava ter essa conexão com o ouro. Mais tarde ela foi suspensa, porque Keynes dizia: o ouro não passa de uma relíquia bárbara. Uma relíquia bárbara. É isso que é o ouro, apesar de bonitinho, apesar de muita gente se encantar com ele. Concluindo, então, o documento é grande e cheio de promessas. Num foro expressivo, tão expressivo de países, não podia ser diferente. Não obstante, ele resultou num bom trabalho, principalmente dos diplomatas e dos diplomatas brasileiros. A partir das críticas enormes contra esse governo, a verdade é que o presidente Lula fez um belo gol nesse G20. Agora, na prática, nunca se falou tanto em multilateralismo e talvez nunca se tenha sido tão unilateral. Um exemplo está na ideia de emprestador de última instância, que deveria ser o Fundo Monetário. Mas, em 2008, quando explode a crise mundial, o Fundo Monetário não tinha recurso. Ele é um fundo, ele não pode emitir moeda. Então, ele não poderia chamar os seus países membros, quase 200 países, para discutir um aumento de cotas. Quem botou dinheiro? Mas havia um banco, era o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, o Banco Central que emite a moeda mundial. Então, os Estados Unidos abriram operações, fizeram operações de swaps cambiais, coisa que eu explico no vídeo anterior, e fez esse papel de emprestador de última instância do sistema. Ou seja, ele emite a moeda mundial e ele resolve unilateralmente, na verdade bilateralmente, mas ele toma a decisão unilateral de fazer esses acordos bilaterais para enfrentar a crise de 2008. Talvez por isso, essa coisa unilateral, essa coisa em que se fala em multilateralismo, mas parece que esse multilateralismo está se fragmentando todo. Talvez por isso a Tatiana Prazeres, a secretária de Comércio Exterior do MDIC, tenha falado que estamos em uma era de consensos mínimos. Ela diz, inclusive, que está deixando de haver consenso, inclusive com relação a algumas coisas que já foram assinadas. E se nós olharmos para esses três casos, né, o primeiro é fazer uma aliança global contra a fome e pobreza, a ser financiado por tributação sobre as grandes fortunas. Vai sair? Não há prazo para isso. Depois, a COP tentando fazer os ricos contribuírem para os desastres naturais. Os recursos que estão sendo mobilizados estão muito abaixo das necessidades.
e depois ampliar os recursos nas instituições financeiras internacionais, que é também um tema para grandes discussões. Quer dizer, sobram discursos e faltam recursos. Por isso, talvez o italiano Lucio Caracciolo, que dirige uma revista das mais prestigiadas na Europa, ele acredita que, aspas, a crise da hegemonia americana não está preparando a panela para uma outra potência, mas sim uma era, uma fase de caos e de guerras. Onde está essa crise da hegemonia? Eu vejo essa crise no Biden, que pegou um avião, passeou pela Amazônia, veio para o G20, mas nesse intervalo de tempo, ele deu uma autorização para que a Ucrânia mandasse foguetes de ataque para a Rússia. Até então, esses foguetes só podiam ser usados em posições defensivas. E aí ele autorizou que esses mísseis fossem de ataque ao território russo. Os britânicos fizeram a mesma coisa. O Biden ameaçou os países que quiserem usar outras moedas no comércio internacional que não sejam o dólar. E, finalmente, deu um apoio incondicional a Israel na sua guerra contra Gaza e o Líbano. Putin, por sua vez, reagindo a esses mísseis de ataque, meteu um outro míssil que ele diz ser uma espécie de míssil do Armagedon, porque teria não sei quantas cabeças atômicas, e fez um ataque a uma cidade ucraniana sem usar armas atômicas, mas dizendo, olha o que vocês estão querendo brincar. Mas, ao mesmo tempo, ele também começou a internacionalizar essa guerra ao aceitar que soldados da Coreia do Norte atuassem em conjunto com os russos na luta contra os ucranianos. E, finalmente, Trump, que vem aí, que parece que está querendo subir no que seria o quinto cavalo ele quer ser provavelmente o quinto cavaleiro do Apocalipse. Nós sabemos que são 4 os cavaleiros: a fome, a guerra, a morte e a peste. Ele parece que quer entrar nesse grupo, atacando imigrantes, fechando os Estados Unidos, tornando protecionista, uma potência que foi protecionista no século XIX, que se abriu como poder hegemônico no século XX, e agora ele pretende fechar o país. Enfim, ter alguma esperança é sempre bom, é sempre de bom tom, mas não demais, né, que beire a ingenuidade, a inocência. Então, que prevaleça Eros, que é uma tensão de vida, e não Thanatos, que é uma tensão de morte. E que a potência hegemônica se acalme e que envelheça com mais calma, sem tantos arroubos bélicos. É isso que eu tenho a dizer. Um bom fim de semana para todos. Um bom fim de semana, coisa nenhuma. Um bom fim de ano para todos e até mais.